Olá, irmãos e irmãs que estão aqui, então, cumprimento com a paz do Senhor. Meus irmãos e amigos, agradecemos aqui primeiro a Deus, estarmos aqui falando através do Ministério Unipista, aqui falando para tantas pessoas aqui presentes, pessoas que estão aí pela internet, que nós possamos, assim, louvar a Deus, né? Trazer uma palavra de paz, de compreensão, e do amor de Deus nas suas vidas, Senhor. Tá? Vamos fazer uma oração para que nós possamos dar seguimento à palavra de Deus. Curvemos nossas frontes e fechemos os olhos para falar com o nosso Pai querido. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por este dia, Senhor, por nos ter permitido acordar. Pai, agradecemos também pela consciência da vida, Senhor, por estarmos conscientes, por termos um teto, Senhor, em nossas vidas, por termos uma cama confortável para deixar, uma mesa suficiente para nos manter os corpos, Pai. Abençoa aqueles, em nome de Jesus, para aqueles que ainda não têm essa oportunidade de ter a sua casa, o seu teto, a sua cama, Pai. Abre oportunidade de emprego, de possibilidades. Tu podes tudo, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor consegue. Leva aos homens que comandam este país e outros, que eles possam, Senhor, ter em suas consciências das necessidades do povo que atende. Eu te peço, agradeço, em nome de Jesus, que coloque essa consciência, o amor de Deus em seus corações, para que possa estender em toda a humanidade. Eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora, venho aqui chamar a irmã Luciana Aguiar. Saúde a todos, com a paz do Senhor. Saúde à igreja que está aqui presente, aos irmãos que estão na internet agora, que estão acompanhando conosco, sejam bem-vindos. E agora, vamos louvar o Senhor. Mas antes eu queria abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 9. Marcos 9, versículo 23. E diz o seguinte, Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Amém? O que nos motiva a estar hoje aqui nessa tarde é a fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós temos fé, e a fé direcionada da forma correta, a fé direcionada para quem realmente merece que a nossa fé esteja nele, a nossa confiança, que no nosso caso é o nosso Criador, é aquele que tudo pode, é o nosso Jesus e nosso Salvador. Quando a gente direciona a nossa fé na direção certa, tudo é possível. Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui nós vimos uma situação que um pai, né, tinha seu filho endemoniado, os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram, estavam chateados porque eles não entendiam por que aquele demônio não saía, e aquele pai chegou a Jesus já até desanimado, porque viu que, puxa vida, os discípulos não conseguiram, vamos ver agora Jesus. E quando chegou até Jesus, ele, como sempre, Jesus o recebeu com todo carinho, Jesus o recebeu com toda a atenção, porque ninguém que foi até Cristo, jamais, nenhuma pessoa que, por mais pecadora que fosse, por mais que tivesse longe de Deus, por mais que estivesse tendo uma vida distante do propósito criador, Jesus nunca virou as costas para essas pessoas, nunca. Então, o que Jesus fez é perguntar quanto tempo sucede isso a esse menino, né? Que aquele menino estava endemoniado, ele se jogava na água, se jogava no fogo, e ninguém conseguia resolver o problema dele, a medicina não conseguia, né? Os discípulos, até quando ele levou para os discípulos também ficaram impotentes. E aí, aquele pai levou para Jesus, e aquele pai falou assim, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Interessante que o pai já estava tão desanimado, que Jesus chegou para Jesus e perguntou, se tu podes. Ainda falou assim para Jesus, se tu podes alguma coisa. Olha só, ele já estava chegando ao ponto de perder a fé, até mesmo em Jesus. Né? E o que aconteceu? Jesus respondeu como... Jesus podia ter perdido a paciência com ele, né? Jesus era muito paciente. Como é que tu vai dizer se eu posso? Né? Não, mas Jesus não respondeu assim, não.
Jesus virou para ele e o que ele, olha como é que ele responde, né? Se podes, tudo é possível que crer. Se podes? Você está falando para mim assim, se podes, tudo é possível que crer. Inclusive você, né? Se você crer, é possível, ele vai ficar liberto. Imediatamente, o menino exclamou com lágrimas, o pai do menino, perdão, exclamou com lágrimas. Eu creio. Muitas vezes o que falta é uma palavra. Às vezes as pessoas ficam tão desanimadas de tanta tribulação na vida, é tanta dificuldade no dia a dia, né? É tanto desafio que a gente passa, que realmente às vezes a gente fica pensando, mas Deus, tantos anos, eu estou esperando uma bênção, Deus, eu insisto tanto, eu faço tudo que tem que fazer, parece que as coisas não estão acontecendo. Você não está vendo acontecer, mas Deus sabe o que você necessita, Ele sabe a hora certa. Às vezes não é o que você esperava, mas é aquilo que você precisa, que Deus está trabalhando na tua direção. E às vezes falta só um pouquinho mais de fé, né? Falta só um pouquinho mais de atitude, colocar a fé ali em prática, e a coisa vai acontecer. E olha só, né? Com aquela palavra de Jesus, aquele homem recobrou as forças e falou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, ele estava realmente já meio desanimado de tanto que ele lutou por aquele filho, para aquele filho ser liberto. Mas ele falou assim, eu creio, mas ainda assim, né, na minha falta de fé, eu creio que tu podes fazer algo e até renovar minha fé, e a minha fé, então eu vou conseguir um milagre. E que o Senhor venha renovar a nossa fé nessa tarde também. E a gente possa ver o milagre acontecer. E o que aconteceu? Quando aquele pai falou, eu creio, o que aconteceu? Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais toques a ele. E aí, o milagre aconteceu, aquele espírito maligno deixou aquele jovem, ele foi liberto. Muitos pensaram, ele morreu, ele tinha desmaiado ali, mas era justamente naquele momento que pensaram, acabou, ele morreu. Nada, era naquele momento que o milagre estava acontecendo, que Deus estava libertando aquele jovem. Muitos podem olhar para a gente e dizer, sim, já era, né? Olha que dificuldade, a pessoa passou por tanta enfermidade, já era, não tem mais jeito. Não, é naquele momento que chega a ressurreição, é que Deus mostra que Ele é a ressurreição e a vida, que o poder da vida e da morte está na mão dEle, que Ele faz nascer vida onde não tem vida. Ele é o dono de tudo. Né? E só faltava o quê? A fé. E por que será que os discípulos não conseguiram, né? Até os discípulos, diante daquele tremendo desafio, porque eram demônios que estavam ali naquele jovem, atormentando há anos, até eles titubearam. E o que Jesus falou, né? Se podes, tudo é possível ao que crê. E aí, o milagre aconteceu. O Senhor nunca vai nos deixar sem a nossa resposta. E perguntaram também para ele, os discípulos, né? Por que a gente não pôde expulsar o Senhor? Poxa, a gente tentou. Existem castas que não se podem expulsar, senão por meio de oração. Aqui, entre parênteses, jejum foi colocado aqui, né, uma observação, mas Jesus falou, não se pode por meio a não ser de oração. Então, era necessária ali realmente uma oração efetiva, né, que aqueles discípulos estivessem naquele propósito ali, crendo na resposta da oração e não titubeassem, porque a coisa era tremenda. Mas Jesus, ele fez o milagre, ele operou o milagre, ele não deixou que eles ficassem envergonhados. E o Senhor Jesus está operando milagres aqui na nossa vida, nessa tarde, eu acredito. Como ele já tem operado, né, cada um de nós, cada um tem uma bênção para contar, tem um milagre para contar, ele continua operando milagres. Amém? Tudo é possível que crê. Creia, não duvide. Nós já vamos agradecer o Senhor, até pelas coisas que a gente não... Os irmãos que estão aí ligados conosco, podem mandar uma saudação. Amém? A Eusemice Amarelli está aqui conosco nesse momento. O irmão Carlos Eduardo Oliveira, esposo da irmã Eusemice Amarelli, também está aqui ligado conosco. A paz de Cristo a vocês, que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor nessa tarde. Amém? Él es el principio y el final, por la eternidad. Sus ojos como llamas de fuego son, todo puede ver. En
sus manos tiene toda autoridad, todopoderoso, y con su justicia el mundo juzgará por su gran poder. Cristo, el príncipe de paz, Cristo, el león de Judá, Cristo, la luz de la mañana, todopoderoso, santo, en la cruz él murió, santo, y la muerte él venció, santo, por siempre reinará, en su trono reinará. Él es el autor de toda creación, de toda perfección. Su faz resplandece como el sol en el amanecer. Como fuertes aguas puedo oír su voz, fuerte su palabra. Breve en las nubes él surgirá, todos van a confesar. El príncipe de paz, Cristo, el león de Judá, Cristo, la luz de la mañana, todopoderoso, santo, en la cruz él murió, santo, y la muerte él venció, santo, por siempre reinará, en su trono reinará. ¿Quién es este que la muerte él venció para el hombre rescatar? ¿Quién es este que gobierna el cielo, pero aquí también está Cristo, el príncipe de paz, Cristo, el león de Judá, Cristo, la luz de la mañana, todopoderoso, santo, en la cruz él murió, santo, y la muerte él venció, santo, por siempre reinará, en su trono reinará. El príncipe de paz, Cristo, el león de Judá, Cristo, la luz de la mañana, todopoderoso. Oh, 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 oh. Todopoderoso. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós passamos agora a palavra para o pastor Ricardo. Bem, continuando aqui, uma alegria ouvir esses hinos tão bonitos, tão maravilhosos, né? Louvando o Senhor. Agora vamos chamar aqui o pastor Marcelo para dar continuidade aqui aos trabalhos. Deus abençoe a todos vocês, Paz de Jesus. Estamos contentos porque hoy vamos a hacer entrega, ¿no?, de diplomas. Y uno de los que va a recibir el diploma de capelanía es el pastor Ricardo y el pastor José. ¿Amén? Entonces, fique atento. ¿Qué es capelanía? Capelanía es que usted se prepara para hacer la obra de Dios, ¿no? Claro, uno está trabajando de obreiro, está trabajando, ¿no?, ya es pastor, todo más. Você precisa un respaldo para entrar en la cárcel, para hacer obra social, ¿no?, para ir al hospital. Entonces, nós hacemos curso de capelanía con diferentes parcerías de pastores, de organizaciones, ¿no? En este caso es con el proyecto Dedo de Deus. Amén. Entonces, aquí voy a entregar al pastor Ricardo su diploma, su diploma, a ver si lo ven ahí, Victoria, y su credencial, amén, de Unicristo con la Fundación Dedo de Deus, que tiene una
parceria com eles, trabalhando aqui na obra social grande. Então, estamos entregando a vocês, já está credenciado, amém, para poder trabalhar como obreiro. Glória a Deus. Aleluia. Agora voy a llamar al pastor José, amén, de Sousa, amén, que nos va a entregar también su diploma, amén, y diploma de credencial, diplomado, amén. Ahí. Vamos al pastor aquí, y la gente te ve, si no, la gente no ve. Deus abençoe, pastor, Jesús. Muito bem, vamos trabalhar muito para a glória de Deus, amém? Agora vou deixar ao pastor Ricardo, amém? Para que ele continue com a reunião, amém? Vamos a seguir trabalhando e orando, porque Deus está fazendo obra grande, amém? Ele vai trazer uma palavra introdutora para todos vocês, amém? Eu vou pedir aos irmãos que abram no livro de Eclesiastes e no capítulo 5, versículo 8. Encontrar, diga amém. Você também aí, também acompanhe-nos neste livro, nessa leitura, porque é muito importante. Capítulo 5, verso 8. Irmãos, antes de começar a leitura, eu quero lembrar que a palavra de Deus, ela é uma coisa muito importante, porque ela é o nosso livro de fé e prática. Existem, infelizmente, muitas pessoas que falam só da fé e falam para as pessoas assim, que Deus nos ajude. Deus, ele tem a fé e ele vai conseguir. Isso é bom, é legal. Mas é importante também que nós prestemos atenção na palavra de Deus, que diz assim, a vaidade das riquezas, né? Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhantes casos, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto do que o explora. E sobre eles há ainda outros mais elevados, que também exploram. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, nossa primeira introdução, é que existem aqueles que exploram os pequeninos, mas tem acima deles outros que exploram, e existe uma cadeia de exploração das pessoas, de puxar dos mais pobres, daqueles mais necessitados, as coisas que ele ainda nem tem. Então é importante a gente prestar atenção nisso, ver. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Independente da importância da pessoa dentro da cadeia, né, de negócios, de política, até eles comem. Se o pobre também merece comer da terra, se o presidente, o rei, come da terra, o pobre também merece também isso. Não é? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Não é verdade. Infelizmente, tem pessoas que são gananciosas. Por mais que elas tenham dinheiro, elas querem mais. Querem mais. Querem mais. Mas preste atenção, como é que a palavra de Deus toca num assunto muito importante e por que essa situação, mesmo continuando, a gente sempre vê um fim. A gente, será que não tem fim isso? Será que isso não vai acabar? Tem fim, você vai ver. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Para que o cara quer, por exemplo, já viu aquelas pessoas que têm carro de $600 mil? Ela não está satisfeita, não. Tem que comprar um de $800 mil. Mas quando ela compra um de $800 mil, ela tem que ter um de 1.500.000, né? $1,5 milhão. Nunca vai se fartar. Vai sempre falar, preciso tanto. Já imaginou? Que coisa, né?
é vaidade, é só para mostrar para os outros que tem. Mal usa, né? Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que o verem com os seus olhos. Ora, você já imaginou? Quando você decide fazer uma empresa, você decide montar uma fábrica, né? Ou então ter a sua terra e dar a oportunidade de outros trabalharem nela e fazer daquele pedaço do chão que é seu também o seu ganha-pão e o ganha-pão delas. Você não fica satisfeito em ver que aquelas pessoas estão aproveitando junto de você a terra que você tem? Que elas ali tiram o seu sustento, tiram o que precisam para si e para os seus. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. A do mal rico, né? Daquele que só quer para si, quer só explorar. Grave mal vive debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. É aquela situação. O cara tem muito, muito, muito dinheiro. Mas quem garante que ela vai ter daqui a algum tempo? Ela aplica mal. Já viu aquelas pessoas que aplicam mal? Algum tempo atrás, nos Estados Unidos, teve uma grande depressão, né? Isso porque aplicavam mal. Algum tempo atrás, teve um cara que explorava quem comprava as casas, né? O campo imobiliário arrebentou com os Estados Unidos. Arrebentou. E isso refletiu no mundo inteiro. Olha só. A pessoa que fez isso acabou com a vida dela, foi parar na cadeia. E os seus ficaram pobres. Não adiantou tanta ganância, né? Também isto é grave, mal. Precisamente como veio, assim ele vai. É isso aí. Assim como muitas riquezas vêm, aqui no Brasil, né, a gente tem um ditado que diz: o que vem fácil, vai fácil. É assim que ocorre. E quem ganha com facilidade, explorando os outros, elas acabam se dando mal. Ninguém é feliz com a infelicidade do outro. Sempre está incomodado. E você sabe quem incomoda? Sabe quem incomoda? O Espírito Santo está lá, levanta, por mais pouca consciência que a pessoa tem, o Espírito Santo está sempre tentando falar: olha, você está errando, hein? Você está errando, hein? E por mais que ela faça: não quero ouvir, não dorme direito, vai direito, não é? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidade e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem do todo o seu trabalho, com o que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Preste atenção. É muito bom a gente trabalhar, comer do fruto do nosso trabalho, sem explorar ninguém, sem fazer mal a ninguém, né? Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Meus amigos, quer pouco, quer muito, passamos deste livro, da Palavra de Deus, um livro de fé e prática. Não é só prática, mas também não é só fé. Nós temos que praticar a fé. Não é? É isso. A gente tem que sempre estar atento ao que estamos fazendo.
né, com esta palavra. É importante que nós falemos, né, da palavra de Deus, mas nós pratiquemos. Veja que Jesus foi importantíssimo, porque até o último segundo, antes dele morrer na cruz, ele até o último segundo, ele praticou aquilo que ele falava. Ele praticava aquilo que ele falava. Que Deus nos abençoe e que possamos nós também sermos praticantes da palavra de Deus. Que nós possamos copiar Jesus nesse aspecto. Não é só falar, coitadinho, que Deus o abençoe, mas de repente a bênção daquela pessoa é você. Né? As bênçãos às vezes é você. Então, falemos coitadinho, mas cheguemos lá e falamos, você está precisando de alguma coisa? Você está... Às vezes a pessoa não quer nem dinheiro, porque se liga muito a dinheiro. Mas às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Você não precisa dar o dinheiro, você pode dar um pouquinho do seu tempo para ela. Façamos. Porque Jesus não saía distribuindo dinheiro. Ele distribuía bênçãos, mas ele também distribuía o ouvir. Muitas coisas foram descritas na palavra de Deus, mas muitas não foram descritas. Né? Porque senão a gente teria um livro, olha, meu Deus do céu, mais de 5 milhões de páginas, porque Jesus fez a coisa, hein? Então, vem trazer essa palavra introdutória para nós refletirmos sobre a nossa prática de fé em nossas vidas. E venho aqui agora pedir à irmã Elizabeth para que ela possa fazer uma oração e, posteriormente, o pastor Marcelo vai dar a palavra principal. Obrigado a todos, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor. O céu azul, Senhor, o sol brilhando. Mais um dia de vida. Um dia que temos alimento na nossa casa. Temos um teto para nos abrigar, Senhor. Uma cama macia para dormir. Oh, Senhor, tem comida na geladeira. Temos trabalho, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem nos abençoado, por estarmos em união, Senhor, na Tua presença. Glória. Né? Muito obrigada. Senhor, te pedimos agora, Senhor, pela vida do pastor Marcelo Parreira, que vai trazer a palavra principal, que ele possa ser usado pelo Teu Espírito Santo. Amém. Para cada um de nós que estamos aqui e os que estão nos ouvindo através da internet, nos dando essa alegria, né? E essa oportunidade, que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios te bendiga grandemente. Aquí está mi esposa que me va a auxiliar con el idioma, amén. Vamos a estar trabajando juntos. La Biblia nos fala, né? Que Deus nos dá ajuda idônea, né? Aqui está a minha esposa, que vai estar me auxiliando, traduzindo, a Bíblia fala que Deus nos dá ajuda idônea. Amém. Então, quero falar para vocês que se estão por Bom Sucesso, Vocês que Olaria, estão com Bom Sucesso, Maria, Ramos Mejía, Ramos, nós estamos aqui estamos em aqui Brache em Fina. Brasília. Então, você pode vir a participar de los cultos ao vivo, amém? Queremos orar por Nós você, queremos orar por você, queremos imponer as nós manos queremos colocar as e mãos, queremos que você cuente e queremos que los você milagros conte que os Deus milagres está que Deus haciendo en su vida. está fazendo na sua vida. amén. Amém? Gloria a Dios. Les voy a invitar a abrir las Eu Biblias vou convidar vocês a abrir as suas Bíblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. no livro de segundo livro de Reis, capítulo 6. Yo quiero hablar acerca de principios Eu quero bíblicos. falar acerca dos princípios bíblicos. Tenemos los mismos principios bíblicos en el Antiguo Testamento y en el
Nuevo Testamento. Nós temos os mesmos princípios bíblicos no Antigo e no Novo Testamento. Tenemos el Dios Padre, Nós temos o Deus Pai, a quien nosotros dirigimos y oramos. a quem nós nos dirigimos e oramos. Y tenemos también Temos também los profetas, os profetas, que nos hablan que nos falam de un Mesías, del Messias, Salvador, de um Salvador, que después de 2000 años que llegó depois de 2000 anos chegou y fue nuestro Señor Jesús. e foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a leer aquí Vamos ler aqui directamente en diretamente em portugués, português, en Segunda de Reyes, capítulo 6, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 en adelante. no versículo 15 em diante. Tendo levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saído, eis que tropas de cavalos e carros haviam cercado na cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem a cidade? Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E eu guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amén. Gloria a Dios. Mire qué interesante, ¿no? Olha que interessante, Hay não? dos tipos de personas. Há dois tipos de pessoas. Los dos creen en Jehová. Os dois creem em Jeová. Los dos creen en Dios. Os dois creem Los em dos Deus. son pueblo de Dios. Os dois são povo de Pero los Deus. dos tienen una mirada diferente a lo Mas- que están viviendo. Os dois têm uma mirada, um olhar diferente aos que estão vivendo. Ellos, el siervo de Eliseo, O servo de Eliseu, él tuvo una mirada ele teve carnal. um olhar carnal. Él vio el problema Ele viu o problema y tuvo miedo. e teve medo. En cambio, Pelo Eliseu. contrário, Eliseu, que conoce la palabra de Dios, que conhece a palavra de Deus, que tiene una fe viva, que tem uma fé viva, la puso en práctica. pôs em prática. Y él no solo que la puso en práctica, Não só que ele pôs em prática, sino que él, como venimos diciendo en toda la mas reunión, também, como a gente vem falando aqui em toda reunião, él oró. ele orou. Pero hay personas que oran en la As religión pessoas que oram na religião y no reciben, e não recebem, porque están orando porque estão orando lo que no conocen. porque não conhecem. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Jesus falou para a mulher samaritana: tú oras, Tu oras, pero no sabes a quién mas não oras, sabem a quem está orando. porque la salvación viene de los Porque a judíos. salvação vem dos judeus. Entonces tenemos que tener una fe Então a correcta, gente tem que ter uma fé correta. tenemos que tener una oración Temos que correcta ter uma oração correta para que Dios escuche para que Deus y escute para que Dios conteste. e para que Deus responda. Cuando el siervo de Eliseo Quando o fue a servo, acudir a él, quando o servo de Eliseu foi socorrê-lo, Eliseo lo acomodó en la fe. Eliseu o acomodou na fé. Él le dice, Ele disse: Padre Jehová, Pai, Jeová, abre los ojos a este abre hombre. os olhos a esse homem. Cuando él abrió los ojos, Quando ele abriu os olhos, dijo que eran más disse los que estaban eram con mais- nosotros que eram los que están mais con aqueles ellos. que estavam com eles do que aqueles que estavam. Había ángeles, carros de fuego, Havia anjos, carros de fogo. y Eliseo, E Eliseu, él ora a Jehová nuevamente. ele ora de novo a Jeová, Y le dice a Jehová e que diz a Jeová le dé ceguera que cegasse a estos enemigos. aos seus inimigos. Hoy el enemigo de nosotros, Hoje, o inimigo, nosso inimigo, nosotros no tenemos que mirarlo con nuestros ojos a gente não tem carnales. que olhar com os nossos olhos carnais. Tenemos que mirar siempre en el espíritu. Nós temos que olhar sempre no espírito. Tenemos que ir siempre más allá. A gente tem que ir mais além. Nosotros tenemos que tener
ojos de águila. Nós temos que ter olhos de águia. Nosotros nos tenemos que remontar como el águila por encima de los Nós problemas. temos que nos remontar como a águia por cima dos problemas. Y cuando estamos allá en las E montañas, quando estivermos lá nas montanhas, estamos cerca de Dios. nós estamos perto de Y Deus. cuando miramos el problema, E quando a gente olha para o problema, que era grande como una montaña, que parecia grande como uma montanha, es chiquitito, ele é pequenininho, como un punto de un lápiz. como uma ponta de lápis. Porque nosotros no vivimos por lo que vemos, Porque nós não vivemos pelo que nós vemos. nosotros vivimos por la fe en Nós Jesucristo. vivemos pela fé em Jesus. Y la fe en Jesucristo es una fe activa. E a fé em Jesus, ela é ativa. Nosotros oramos Nós oramos, y seguimos caminando. nós seguimos caminhando. Jesús oraba Jesus orava y libertaba a los e oprimidos. libertava os oprimidos. Y él no se quedaba para que le den las Ele não gracias. ficava esperando o agradecimento. Él seguía caminando. Ele seguia caminhando. Él seguía en comunión con Jehová, con Ele el Padre. seguia na comunhão com Jeová, o Pai. Cuando Felipe le preguntó Quando Felipe perguntou para ele, a Jesús, a Jesus, muéstranos al Padre y nos basta. mostra-nos o Pai e basta. Y él dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe. E ele disse, Felipe, faz tanto tempo que eu estou contigo. Si tú me ves a mí, E tu me vês a mim. ¿no crees que el Padre Não está en crê mí? que o Pai está em mim? ¿Qué estoy diciendo, O que eu estou pastor? dizendo, pastor? Estoy diciendo que cuando usted acepta a Jesucristo, Eu estou dizendo que quando você aceita Jesus Cristo, usted se convierte en el templo de Dios. você se transforma no templo de Deus. Aunque yo a veces digo, vengan a la casa del De Señor, vez em quando eu digo, vem na casa do Senhor. porque es el lugar donde nos reunimos para Porque é adorarlo. um lugar que a gente se reúne para adorar. Es un lugar donde nos reunimos para aprender É um la lugar que palabra. a gente se reúne para aprender a palavra. Es un lugar donde nosotros nos llenamos de É um fe lugar onde a gente se enche de fé. y nosotros Mas nós, esa fe la ponemos en essa fé a práctica gente coloca em y prática. recibimos nuestra E nós victoria. recebemos a nossa vitória. Entonces, cuando nosotros Então, quando nós recibimos a Jesús recebemos a Jesus como templo del Espíritu como Santo, templo do Espírito Santo, con la fe correcta, com a fé correta, con la oración com a correcta, oração correta, el Padre, el Hijo y el Espíritu o Pai, Santo o Filho e o Espírito Santo están dentro de está nosotros. dentro de nós. Entonces nosotros Então, nós hacemos las obras de Dios, fazemos as obras de Deus. porque Él las hace primero por Porque Ele nosotros. faz primeiro por nós. Jesús decía, Jesus dizia, mi Padre hasta esta hora trabaja. meu Pai trabalha até agora. Y muchas veces los fariseos los E perseguían. muitas vezes os fariseus perseguiam. Y un día Jesús les preguntó, E um dia Jesus ¿por perguntou, cuál de todas estas obras buenas me por van qual a destas apedrear? obras todas boas que eu tenho feito, vocês vão Resucito los vão muertos, brigar comigo. le abro Eu los ojos a los ciegos, ressuscito os mortos, eu abro os olhos aos cegos, limpio los leprosos. eu limpo os leprosos. ¿Por cuál de todas estas obras me Por van qual a apedrear? dessas obras vocês vão me apedrejar? Los mudos hablan, Os mudos falam, los sordos oyen. os surdos ouvem. ¿Por cuál de estas obras me querés matar? Por qual Fariseu. dessas obras, fariseus, vocês me querem matar? Y Jesús le dijo, no, Jesús los dice- fariseos le dicen a Jesús, Aliás, os fariseus disseram a Jesus, no te queremos matar por nós las não buenas queremos obras que haces. matar você pelas suas boas obras. Te queremos matar porque te decís Nós que queremos en el matar día sábado porque você podés diz sanar. que no dia de sábado você pode curar. Y le dijo Jesús, E disse Jesus aí, mi Padre trabaja en el día meu sábado. Pai trabalha no dia de sábado. Y hoy tenemos religiones E hoje nós temos que religiões nos mandan guardar el sábado. que nos mandam guardar o sábado. Otras religiones nos mandan a guardar el Outras domingo. nos mandam guardar o domingo. Y ahí viene una pelea E aí entre fica uma cristianos. briga entre cristãos. Y es como el fútbol que ahora perdió como el chimi tuyo y vos te enojás. O seu time perdeu e você ficou chateado. Pero nosotros Mas estamos más nós allá estamos mais além de un día de de um descanso. dia de descanso. Porque Cristo cumplió ese día por Porque nosotros. Jesus cumpriu, Cristo cumpriu esse dia Cristo por cumplió nós. la ley por Ele nosotros. cumpriu a lei por nós. La Biblia dice que Dios no quiere A sacrificios Bíblia diz humanos que Deus ni não de quer animales. sacrifícios humanos nem de animais. Entonces, cuando yo hago una obra de bien, Então, ¿qué es quando lo que eu estoy faço haciendo? uma obra boa, o que eu estou fazendo? Estoy haciendo la Estou obra de fazendo Dios. a obra de Deus, Lo que Él me mandó a hacer. que Ele me mandou fazer. No lo hago porque yo Eu quiero, não faço porque eu quero. lo hago porque Él es amor. Eu faço porque Ele é amor. Porque Él me instruyó. Porque Ele me instruiu. Porque Él me envió. Porque Ele me enviou. Amén. Amém? Vamos a ver algunos
principios, ¿no? Vamos ver alguns princípios. Por ejemplo, Por exemplo, Efesios 4, em Efésios 4. 11. Efésios 4, 11. muchas veces hay personas que no creen en los apóstoles de hoy Muitas día. vezes tem pessoas que não creem nos apóstolos de hoje em dia. Pero déjeme decirle Mas deixa eu te dizer que lo que dice la Biblia que fala a Bíblia se cumple hasta el día de hoy. e que se cumpre até o dia de hoje. Que dice Efesios capítulo 4, Diz versículo 11. em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Entonces, el pastor, ¿qué es lo que hace? O que o pastor faz? El apóstol cumple todos los requisitos. O apóstolo cumpre todos os requisitos, El apóstol es el que te prepara. é o que te prepara, El apóstol es aquel que te é o enseña, que te ensina, el que hace las campañas que evangelistas, faz as campanhas el que levanta evangelísticas, maestros y que profetas. levanta maestros, el que edifica la iglesia. que edifica a igreja. No podemos ir en contra de los principios Nós não divinos, podemos ir contra os princípios los divinos, principios que los puso Jesús. os princípios que pôs Jesus. Y los principios de Jesús no cambian. E os princípios de Jesus Hasta su não venida. mudam até a sua vinda. La oración trae el poder de A Dios, oração traz o poder de Deus, el poder que liberta. o poder que liberta, Él liberta en la economía, que liberta as finanças, el que liberta en la salud, que liberta a saúde, el que liberta a la familia que cuando liberta a está família, en quando todo el mundo está peleado. todo mundo brigado. Lo que hace la diferencia O que faz a es diferença saber é saber orar, orar. es saber a quién estás É dirigiendo saber a esa quem você oración. está dirigindo a sua oração. Déjeme decir una Deixa eu cosa, te dizer uma coisa. estamos viviendo el mundial en todas partes del Nós mundo estamos já passando pela Copa do Mundo, né? O y Mundial. todos están orando a alguien, E todos estão orando porque a todos alguém, quieren ganar. porque todos querem ganhar. ¿Será que Dios Será que Deus está más de favor de alguien que de otro? está mais a favor de um que o outro? ¿O será que Dios Ou será que Deus, no quiere y que Él se quiere identificar ele quer se identificar con vos, com você, no con tu equipo? não com falar? Hoy hay religiones Hoje há muitas religiões que están hablando que estão falando de hacer pactos con Dios. de fazer pacto. Hoy no existen más los pactos, Os pactos não existem mais. y menos los pactos económicos. E muito menos pactos financeiros. Hay muchas personas que dan pactos económicos para traer liberación Tem con muitos Dios. que estão dando pactos financeiros para trazer Y liberação. cuando Dios no de Deus. contesta, se enojan Aí, con quando Dios. Deus não responde, ele fica chateado com Deus. Ahora yo pregunto, Agora eu te pergunto, si el líder te enseñó mal, se o líder te ensinou mal, y porque al líder también le enseñaron porque mal. ao líder também ensinaram mal. La Biblia dice A Bíblia diz, que un ciego guía a otro um cego ciego, guia los outro dos cego e caerán os dois vão en cair un pozo. num poço. Entonces, no te enojes Então, con fique Dios, chateado com Deus. enojate con el que te enseñó mal Você fique chateado com quem te ensinou errado. y continúa tu camino, E continua o teu caminho. adorando a Dios, buscando la fe Adorando a correcta. Deus, buscando a fé correta. Esto no quiere decir que no hay que dar Então, ofrenda, no quer quiere dizer decir que você usted no vai tiene que dar aproveitar, lo mejor de você usted. não tem que dar o melhor de você. Usted tiene que dar lo mejor de Você tem usted, que dar o melhor de você. pero tiene que ser para Dios. Mas tem que ser para Deus. Lo que hace el O pastor, que faz o el pastor problema del pastor con é o Dios. problema do pastor com Si usted Deus. ve que no es tierra Mas se você vê fértil, que não é terra fértil, busque una tierra busca fértil. uma terra fértil. No se enoje con Não Dios. fica nojento. Ay, yo no voy más a la iglesia chateado porque com Deus, son não. todos iguales. No Não son todos iguales. iguais. Todos los pastores, Não são todos los pastores apóstoles, que no são son iguais. todos Não são iguales. todos iguais. Hay gente que tiene un corazón firme con Dios Tem gente que tem coração firme com Deus y hay otros e há que outros no están firmes con que não Dios. estão firmes com Deus. Como hay cristianos Como tem cristãos que no están firmes que con não Dios, estão firmes com Deus. que prefieren ir a ver el partido de Que fútbol prefere ver a partida de futebol que estar orando con que está Cristo orando Jesús. com Cristo. Amén. Amém? Entonces, Então, otro tema, el tercer punto que quiero esse é o hablar, ponto que eu quero falar. es la misericordia. A misericórdia. Lo que Dios nos manda a O que nosotros Deus manda a nós es tener é misericordia. ter misericórdia. ¿Qué dice el rey a Eliseo? O que disse o rei ao Eliseu? Eliseo llevó todo un ejército Eliseu levou todo um exército ciego cego al rey. ao rei. Y el rey dijo, ¿qué hago, padre mío? ¿Lo E mato? o rei disse, o
que eu faço com meu pai? Eu mato? Él dice, ¿matarías a tus convidados? E ele falou, você mataria seus convidados? Hagan una fiesta para eso Faça uma festa pra eles. y déjenlos ir. E deixe eles irem. Y nunca más, E nunca mais, dice la Biblia, diz a Bíblia, tuvieron problemas tiveram problemas con sus com enemigos, seus inimigos. porque Dios estaba E con ellos. Deus estava Ellos com eles. reconocieron que Eles había un Dios reconheceram que todopoderoso. havia um Deus Todo-Poderoso. La gente tiene que reconocer que Dios está As en tu vida. pessoas têm que conhecer que Deus está na tua vida. No te enojes, Não fique chateado, porque la gente a lo mejor no te sigue. porque às vezes as pessoas não te seguem. Usted Você busque a Dios. busca Deus. Dios te va a enviar Deus ovejas. vai enviar ovelhas. Dios te va a enviar un Deus vai te pueblo. enviar Un pueblo que vea um povo que veja con los ojos de com Dios. os olhos de Deus. No con los ojos Não com os carnales, olhos carnais. sino con ojos de Dios. Não com os olhos carnais, mas com os olhos de Deus. Ojos espirituales. Olhos espirituais. Ojos que entiendan la Ojos que palabra. entiendan la Ojos palabra. que sean Que sejam desafiantes. desafiantes. Porque déjeme decir una Porque deixa cosa. eu te dizer uma coisa. Usted tiene que desafiar Você todo un tem que ejército. desafiar todo um exército. Una sola persona Uma só pessoa conquistó conquistou con el poder de Dios com o poder de Deus todo un ejército. todo um exército. Una sola persona Uma só pessoa. en Egipto, No Egito, llamado José, homem chamado José salvó todas las naciones de alrededor de todas as Egipto nações ao redor do Egito. y a los sumos E aos sacerdotes, sumos sacerdotes, el faraón, o faraó, reconocían al Dios de José. eles reconheceram o Deus de José. Tenemos que tener ese Dios en nuestra vida. Nós temos que ter esse Deus. No na nossa vida. religión. Não uma religião. Tenemos que tener un Dios que cambia, Temos um Deus que muda. un Dios que cambia la Um Deus que circunstancia muda as negativa circunstâncias en cosas buenas. negativas em coisas boas. Nosotros tenemos que caminar con la Nós fe, temos que caminhar pela fé, tenemos que caminar en la na esperanza, esperança, tenemos que caminar lleno del Espíritu cheio do Santo. Espírito Santo. Él está dentro de nosotros. Ele está dentro de Él está nós. dentro de nosotros. Ele está dentro Si de usted lo nós. cree, Si usted dale no un cree, fuerte si aplauso. usted cree, Jesús. da un fuerte Aleluya. aplauso. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. 17. Tenemos que obedecer al Dios. Temos que obedecer. Hebreos 13, versículo 13, 17. versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria. 17. E não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amén. Entonces, tenemos que obedecer a nuestro guía. ¿Quién Então, es tu guía? nós temos que obedecer ao nosso guia. Quem é o nosso guia? La Biblia dice así, A Bíblia diz assim, que Dios puso que pastores, Deus pôs pastores, maestros, mestres, evangelistas, evangelistas, pastores, pastores, apóstoles. apóstolos. Y tú te estás congregando en algún E lugar, se você está congregando em algum lugar, usted tiene que obedecer. você tem que obedecer. Esto lo dice Jesús, Isso disse Jesus. esto lo dice la Biblia, É o que diz a Bíblia. esto está escrito por los É apóstoles. o que está escrito pelos apóstolos. Entonces tenemos que entender Nós temos que entender que esa palabra que Esa dicen palabra acá en Brasil, me sujeto a Dios, me sujeto al Espíritu que Santo, dizem aqui em Brasil, me sujeito a Deus, ao Espírito Santo. Dios está en todo lugar, Deus está em todo lugar. Dios está en todo lugar, Está em sí, todo lugar, sim. pero Dios no toca a todas las Mas ele personas, não toca a todas as pessoas. porque Dios no tiene favoritismo. Porque ele não tem favoritismo. Él bendice al que tiene la fe correcta. Ele abençoa quem tem a fé correta. Él bendice a aquel que Aquel camina que en los camina caminos de Nos Jesucristo. caminhos de Jesus Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la Jesus vida. disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. El camino para caminar, O caminho para caminhar, la vida para a vivirla vida para vivê-la. y la vida para vivirla. Nosotros, Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad para creerla. A Tenés que verdade creer. para crermos nela. Tenemos que creer. Nós Tenemos que tener crer. esperanza. Nós temos que ter La Biblia esperança. dice acá en Hebreos, A Bíblia dice, diz em con Hebreus, alegría. Con alegría. Tenemos que servir a Dios con Com alegría. alegria. Temos que servir a Deus com alegria. Es un gran privilegio É um grande privilégio predicar la palabra de Dios. pregar a palavra de Deus. Que dice Mateos 23,
Mateus 23:15. 23. Le está hablando a los fariseos hipócritas, a los falsos cristianos 23:15 está falando aos del día de hoy. fariseus hipócritas e também aos falsos cristãos dos dias de hoje. Mateo 23:15. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, os tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Amém. Amém. ¿Está entendiendo? Você está entendendo? La religión A religião te hace reo del infierno. te faz réu do inferno. La comunión con Dios A comunhão com Deus te da alegría, te dá alegria, te da poder, te dá te poder, da unción. te dá unção. Hay iglesias que están llenas así. A igreja que está cheia assim, Nunca hay un milagro, e nunca acontece nunca hay nada, una sanidad, nunca tem uma cura, nunca hay una persona que está lleno de gozo, e nunca tem uma pessoa que está cheia de alegria, porque no le enseñan, porque não ensinam, porque no hay pastos porque y não há aguas. pastos e águas No está el río de agua viva está el que río de agua crece viva dentro de que ti. cresce dentro de ti. Dios, Deus, el Padre, o Pai, Dios, el Deus, Hijo o Filho, y Dios, Espíritu e Santo, Deus, o Espírito Santo, están dentro de nosotros, está dentro de nós. está dentro de Está nosotros. dentro de nós. Nosotros Nós, con ellos com eles, caminamos, caminhamos. nosotros con ellos Nós, com eles, hacemos la obra de fazemos Dios, a obra de Deus. porque somos juntos. Porque estamos juntos. Él nos envió a nosotros Ele nos enviou a ir y nós. predicar el Evangelio a E toda de pregar o criatura. evangelho a toda Aquel que criatura. crê será Aquele salvo. que crê será El que no salvo. cree ya es E quem não condenado. crê já está condenado. Aleluya. Aleluia. Entonces, no te conviertas en Então, un fariseo não se converta em um fariseu. y no pierdas tu tiempo Não atrás de perca seu tempo fariseos. atrás de fariseus. Busca un lugar Busca um lugar que te prediquen la palabra verdadera. que te preguem a palavra verdadeira. Precia por eso. E aprecie isso. Valorice eso. Valorize isso. ¿Cuántas personas no valoran Quantas pessoas não valorizam a las personas que tienen un lugar pequeño? as pessoas que têm lugar pequeno, Pero el que predica a lo mas mejor que pregam o melhor y es rechazado e rejeitada. es rechazado É Jesucristo. rejeitado. Quando é rejeitado, ele também é rejeitado Jesus Cristo. Una vez estaba haciendo una campaña en Argentina Uma vez eu estava na Argentina fazendo uma campanha y invité a la gente a pasar e adelante. eu convidei as pessoas para virem adiante. Y había dos personas que yo E conocía. tinha 2 pessoas que eu conhecia. Una era mi madre Uma era minha mãe y la otra era la amiga de mi madre. e a outra era amiga da minha mãe. Mi madre aceptó a Jesucristo. Minha mãe aceitou Jesus Cristo, Estaba gozosa. estava alegre, Y la otra mujer e a outra mulher rechazó a Jesucristo. rejeitou Jesus. Mi madre se había caído y se sacó Minha el mãe hombro. tinha caído e deslocou o ombro. Y yo en un momento después de que E aceptaron a no Cristo, momento depois que elas aceitaram a le dije, Jesus, levanten la mano, hagan lo que no podían hacer antes. para levantar a mão e fazer o que não podia fazer antes. Y mi madre E a minha mãe se levantó la mano y sintió levantó una a mão inyección, e un líquido que entró dentro sentiu de ella como se uma injeção, um líquido entrasse dentro dela. y quedó curada. Ficou curada. Cuando estábamos yéndonos en el auto, Quando me a gente decía, estava indo no automóvel, ela dizia, Marcelo, mira, Marcelo, olha, y movía el e brazo. movia o braço. Y yo estaba dirigiendo E eu estava y eso dirigindo me molestó. e isso me chateou. Yo estaba con los ojos carnales, Eu estava com os olhos carnais. no estaba con los ojos Eu não espirituales. estava com os olhos espirituais. Cuando ella me habló toda la verdad, Quando ela falou toda a verdade, cuando vos dijiste que hagamos lo que no podemos hacer, quando você falou que a gente fazia o que não podia fazer, ella dijo, yo sentí algo eu que me senti tocó, algo que un me calor. tocou, um calor. Y empecé a mover el Yo brazo y cada vez lo comencé a- levantaba más alto, ahora estoy curada. Braço, e cada vez eu levantava mais alto, mais Yo tuve alto. que parar el auto Eu tive que parar o alto, amor. y glorificar E a Dios, glorificar a Deus. porque mis ojos, Porque os meus olhos, mis entendimientos, meu entendimento, y empecé a llorar, e comecei a chorar. porque fue abierto mi Porque entendimiento. foi aberto o meu entendimento. ¿Está entendiendo? Você está entendendo? Hay personas Tem pessoas que viven que dentro de la vivem iglesia, dentro da igreja, pero tienen los ojos mas têm os olhos con fechados, ceguera. com cegueira. Están orando todo el Estão tiempo, orando todo o tempo, están clamando a Dios todo el clamando a tiempo. Deus todo o tempo. Ellos creen que gritando, Eles creem que- aleluya, Dios está ahí, Deus está ali. pero Dios está dentro de usted. Un día fuimos a un campo, éramos 8 hermanos Eram 8 irmãos. y todos gritaban, Nós gritávamos. y gritaban, y gritaban.
Y hasta se doblaban así gritando. Até se dobravam assim, gritando, glória a Deus. Ahí vino la policía. A Porque, polícia. porque los vecinos creían que estaban Porque matando a os alguien. vizinhos estavam acreditando que estavam matando Y alguém. nosotros estábamos en un lugar público. Porque a gente estava num lugar público. No teníamos que estar Nós ahí. não tínhamos que estar ali. Pero teníamos tanto Mas a gozo gente estava en la iglesia na igreja. que necesitábamos adorar a Dios. Necessitávamos adorar a Deus. Y había la policía Y la acercándose con armas largas, con E armas ele cortas. chegou com armas grandes, largas, com armas curtas. Y nosotros nos empezamos E nós começamos a dispersar. a dispersar. Y nuestro líder dice, ¿a dónde van? E o nosso líder dizia, onde vocês vão? Este es el momento Este é o momento de dar testimonio de dar testemunho de que Dios es real. de que Deus é real. Y fuimos a buscar a la E nós policía. fomos buscar a polícia. Levanten las manos, levanten las manos. E a polícia disse, levante as mãos, levante as mãos. Y uno levantó la mano y la Biblia que era nuestro E um líder, levantou a mão e a Bíblia era o nosso líder. Raúl Suárez. Raul Soares. Y él dijo, yo soy el E ele líder. disse, eu sou o líder. Estamos aquí orando y Nós clamando a estamos aqui Dios. orando, clamando a Deus. Y estábamos a 5 o 6 cuadras de distancia en el campo de las casas. 6 quadras das casas. Pero el ruido era tan fuerte. Mas o ruído era tão El viento llevaba o nuestros vento gritos. levava os nossos gritos. Y la gente decía, están matando a E as alguien. pessoas pensavam, estão matando alguém. Y dice, los vecinos nos llamaron. E os vizinhos chamaram. Que ustedes estaban matando a alguien, E torturando. disseram que estavam matando ou torturando alguém. Ahí en el pasto, en la Aí- grama, aí estábamos todos en el piso. No campo, aí na grama. Y ellos buscando a quien E estábamos eles buscando a quem torturando. estavam torturando. Cuando se cansaron de buscar y no encontraron a nadie, Quando eles se cansaram de buscar e não encontraram ninguém, se convirtieron a Jesús. eles se converteram a Jesus. Porque le hablamos con Porque nós poder, con falamos com unción. poder e com unção. Y ellos vieron que había gente Eles sincera, viram que havia gente sincera, no religiosa. não religiosa. Aleluya, gloria a Dios. Aleluia. Dios tiene poder Deus tem poder para transformar este para mundo. transformar esse mundo. Para transformar este mundo. Para transformar esse mundo. Yo dije para transformar este Eu disse mundo. para transformar esse mundo. Dios tiene poder Deus tem poder para darte la cura si para estás te dar a buscando. cura que estás buscando. Dios tiene poder Deus tem poder para darte el milagro para que te dar necesitas. milagre que você necessita. Y Dios no quiere ningún pacto. Deus não quer nenhum pacto. Dios quiere tu corazón. Ele quer o teu Dios coração, quiere tu fe. a tua fé, Dios quiere tu corazón. o teu coração. ¿Tú lo crees? Você crê? ¿Tú lo crees? Você crê? Aleluya. Vamos a orar. Vamos orar. Amado Dios y Padre Celestial, Amado Deus e Pai Celestial, te damos gracias nós te damos graças por tu amor y pelo misericordia. amor e pela misericórdia. Señor, aquí hay muchas personas que Aqui há están muitas pessoas que escuchándonos, estão escutando, muchas personas que están compartiendo esta palabra. compartilhando essa palavra. Señor, no sé en qué casa estoy Eu não entrando. sei na casa de quem Hay está. alguna persona que puede estar Tem enferma. alguém que pode estar enfermo. Hay personas que pueden estar con la fe Tem alguém débil. que pode estar com a fé débil. Hay personas, Señor, que estén angustiadas, Pessoas que tristes. podem estar tristes, angustiadas. Pero, Señor, Mas, Senhor, tú estás ahí tu con ellos. estás aí com eles. Te pido que Eu tu te peço que poder o teu poder esté ahí en esteja esa aí casa, nessa casa trayendo Caindo. convicción de pecado. e trazendo convicção Señor, de pecados. Cura a los Cura enfermos. os enfermos, Senhor. Señor, Senhor, ese matrimonio que se está por separar. esse casal que está por se separar. Señor, reprendo ese Repreenda demonio. esse demônio em nome de Jesus. En nombre de Em Jesús, nome de Jesus. sal de esa casa Sai dessa casa. y sé libre ahora. Sejam livres Que el agora. primer amor de O matrimonio, primeiro amor de cuando casal, eran novios, quando eram noivos, que fluya que flui, y que flua, sean e que testimonio eles sejam testemunhos. para la gloria de tu nombre. Testemunhos da glória do teu nome. En nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amén. Glória a Deus. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirte que quiero saber de tu milagro. Eu quero saber do seu milagre. Quiero decirte que cuando tú recibas tu milagro, escribas abajo de Eu este quero video. dizer que quando você receber seu milagre, escreva abaixo desse vídeo. Te voy a enviar mi teléfono Eu vou te enviar o meu y quiero orar telefone por ti. para que eu ore por você. Amén. Amém? Dios te Deus te bendiga. abençoe. Padre Jesús, Na paz de Jesus. nos vemos Nós nos nuestro vemos no próximo domingo a las 4 de la tarde. Dios te bendiga. Deus te abençoe. Saludamos aquí al apóstol Carlos Oronio. Apóstolo Aleluya. Carlos Antônio, salve. Bendiciones, apóstolo. Aleluya. Bendiciones, apóstol. Bendiciones, misionera del Semir, su esposo. Carlos. Aleluya, hermano Carlos. Gloria a Bendiciones. Dios. Bendiciones a todos. Padre Bendiciones a Jesús. todos, Padre.